Ninguém paga mais caro pela tua faculdade. As pessoas pagam mais caro pelo alto valor que tu transmite e é sobre isso que falaremos aqui. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como a nutricionista pode cobrar mais caro pelo seu serviço, assim como eu fiz com a Mari, que estruturou a sua marca pessoal. Eu quero que você preste atenção em cada detalhe que eu trouxer aqui, porque eu vou abrir o bastidor completo e estratégico que gerou esse resultado para a Mari, para que você também consiga fazer por aí. E se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Ariane Fonseca, sou consultora de marca pessoal para prestadora de serviço. E sem enrolação, bora começar esse vídeo. Bom, e para começar esse vídeo, eu vou espelhar aqui a minha tela para que você consiga acompanhar todo o bastidor estratégico e veja como que foi possível a Mari ter alcançado esse resultado. E começando pelo formulário da consultoria. Eu sempre passo um formulário para entender quais que são os problemas que o seu negócio está enfrentando hoje. E eu quero aqui destacar duas perguntas muito importantes que eu fiz a ela. A primeira, como você tem sido vista pela sua audiência atualmente? E ela destacou: não tenho conseguido leads capacitados. Algumas vezes realmente não estão alinhados com a minha proposta, mas mesmo quando estão, somem na parte do fechamento. E a outra pergunta: quais problemas você tem enfrentado por não ter um visual estratégico, ou seja, ser uma marca incomparável? E ela disse: percebo que não sou enxergada como autoridade, mesmo tendo 2 anos de mercado, atendido mais de 160 mulheres e com ótimos feedbacks. Então, a Mari é uma profissional formada que ela já tinha atendido muitos clientes, já tinha 2 anos de mercado, mas mesmo assim ela não era vista como autoridade. E geralmente a gente associa a autoridade a resultado. Basta você ter resultado que você vai passar a ser vista dessa forma. Só que não é bem assim. Você realmente precisa transparecer que você é uma pessoa com autoridade no mercado. E isso não se faz apenas mostrando resultados, mas sim entendo uma marca coerente que transmite confiança, segurança para essa cliente e realmente faça a te ver como uma profissional ideal para cuidar do caso dela. Então, com base nesse formulário aqui e principalmente sobre essas duas perguntas mais importantes, a gente consegue ver que a Mari tinha um problema. Ela não conseguia atrair clientes capacitados, ou seja, ela atraía pessoas que eram desqualificadas em relação à proposta dela, e isso fazia com que ela tivesse muita dificuldade para converter esses clientes, mesmo que ela estivesse cobrando barato. Então, a gente parte primeiro desse problema e a gente vai em busca de fazer um diagnóstico disso. O próximo passo com ela aqui foi identificar na estrutura dela, no principal canal de aquisição dela, quais que eram os maiores erros. Então, ela utiliza o Instagram como principal canal de aquisição. E aqui eu já trouxe alguns problemas que foram identificados na bio dela. A primeira é a imagem, a foto dela, que transmitia poder, feminilidade, acessibilidade. E isso não necessariamente é um problema. Isso se torna um problema quando todo o conjunto é muito feminino, é muito infantil, é muito inocente. Então, nesse caso aqui, eu preciso olhar para essa foto e ver que tem um ponto de atenção. Se o restante da marca não está alinhado para equilibrar isso, pode realmente fazer com que as pessoas não a vejam como autoridade, e sim como uma mulher boazinha, talvez uma amiga ali da audiência, uma pessoa que tem até potencial em gerar resultado, mas eu não acho que ela vale isso mais caro que provavelmente eu pagaria para uma outra profissional. Além disso, a gente vem aqui para o nome dela da bio, então tá Mariana, nutricionista comportamental. Só que ela não era apenas nutricionista, ela tinha um método e ela já trabalhava com mentorias na época. Então eu sugeri para que ela se colocasse como nutricionista, mas também mentora. Outro ponto era a bio, então aqui tinha: conquiste uma relação saudável com a comida de forma prazerosa. Criadora do método que fez 160 mulheres dominarem a fome emocional e seja a próxima. Não que a biografia esteja errada, ela não estava, mas eu sugeri que ela citasse o nome do método para realmente mostrar no mercado que era uma nutricionista diferente das outras. Um outro ponto que eu sugeri foi no link de contato dela. Eu percebi que ela não tinha nenhum formulário de lista de espera e eu pedi para que ela fizesse isso, porque caso entrassem clientes qualificados, eles já deixariam ali no formulário o contato, as redes, para que ela mudasse uma mensagem depois, fazendo essa prospecção. Mas de um modo geral, a parte da biografia dela estava muito bacana, tinha alguns detalhes que a gente podia estar melhorando, mas existem casos muito piores. O problema dela não estava exatamente na biografia,
O problema maior dela estava no feed, nos destaques, e é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui nos destaques eu percebi que ela tinha muitos feedbacks, mas ela não criava posts com esses resultados no feed. Então eu sugeri que ela fizesse isso. Eu também falei para ela para ter cuidado com o excesso de textos nas sequências, porque isso podia dificultar a leitura do cliente. Quando um cliente ele não tem muito tempo, ele quer acessar as informações de forma mais rápida possível. Então, colocar muito texto em um único story pode acabar dificultando ele acompanhar até o final da sequência. Outro ponto também foi focar mais no desejo da transformação e menos na dor. Ela focava muito na dor do cliente e isso faça com que ela atraísse pessoas que estão realmente sofrendo com aquilo, pessoas desanimadas. E geralmente quando o lead está frustrado, ele não costuma pagar alto. Ele geralmente vai pagar realmente mais barato. Quando você capta uma pessoa pelo desejo, ela realmente deseja aquela transformação e pagaria mais caro por isso. Agora, o real problema, o feed. No feed, ela trazia muitas imagens de doce, então tinha um excesso dessas imagens e, além disso, os elementos que ela utilizava transmitiam muita inocência e jovialidade. Esses designs eram feitos por uma profissional e, mesmo assim, tinham esses erros, porque designer não é uma profissional de branding. Designer, ela executa apenas ali o que o cliente deseja visualmente, mas ela não se envolve nessa parte estratégica. Então, justamente por isso, os posts dela tinham elementos que eram muito bonitos, mas que com o todo acabava transmitindo essa imagem de inocência. E eu percebi que o design dela era muito repetitivo, então eu sugeri que as capas fossem um pouco diferentes para deixar o feed mais fluido e mais confortável mesmo do cliente tá acompanhando. Ela já tinha alguns conteúdos muito bons, ela já trazia ali um storytelling, já envolvia as pessoas na história dela, mas tinham outros conteúdos que eram muito ruins. Então eu fiz também esse alinhamento com ela de conteúdos para que ela conseguisse transmitir clientes que pagariam mais para ela. Então perceba, onde é que estava o principal erro aqui da Mari? Era justamente trabalhar com muitas fotos de doce, muitos elementos inocentes e ainda com aquela foto de perfil dela que já transmitia muita inocência. E aquela foto ali transmite muito da personalidade dela. Ela é uma pessoa muito serena, muito calma, muito bondosa e até mesmo um pouco jovial, entende? Só que a foto por si só, ela não seria um problema se o feed tivesse alinhado. Então foi esse alinhamento do feed que a gente fez para que ela não precisasse necessariamente estar mudando uma foto. Ela poderia ou manter ela ou colocar uma outra, mas só de mudar essa questão do feed já faria com que clientes mais qualificados chegassem até ela. E por fim, para que a gente faça esse elemento de marca, eu apresentei para ela um mood board. E nesse mood board eu continuei trabalhando as cores que ela já gostavam, que eram cores neutras. Ela realmente pediu também para incluir essa questão do marrom. E ficava um visual muito sofisticado e alinhado com o serviço dela, que já era um serviço de alto ticket. Então precisava transmitir uma certa sofisticação. Eu também coloquei algumas referências visuais de conteúdo, também de looks, de imagens que ela poderia estar utilizando, para que ela conseguisse manter no feed dela algo mais estratégico e que realmente conseguisse cobrar mais caro pelo serviço. E aí chegamos no alinhamento visual. Aqui eu trouxe um mood board atualizado com novas fotos, também corrigi o tom das cores. Mas antes de chegar nesse mood board, a gente montou toda uma estratégia que eu não vou abrir aqui por ser algo confidencial mesmo. Mas só a partir desse mood board a gente conseguiu caminhar para o visual da marca dela. Então aqui na paleta de cores eu corrigi a questão dos tons. Também trouxe tipografias específicas para a marca dela. E também fizemos a atualização da estrutura. Então aqui eu coloquei Mariana De Luca, que é o nome dela, mentora e nutricionista. Seguiu no controle alimentar comendo o que gosta. Então eu trouxe aqui essa questão do desejo. Também coloquei criadora do método DSE, que era o nome do método dela, que fez 160 mulheres dominarem a fome emocional. Além disso, eu coloquei aqui os principais destaques que ela deveria ter e outras ideias adicionais. A bio ficou dessa forma. Eu optei por mudar a foto dela, já que ela tinha uma foto que transmitia um pouco mais de seriedade, já que em alguns vídeos ou algumas outras fotos ela já estaria esse lado mais doce. E mostrei também uma simulação de como que ficaria o perfil dela. Eu retirei essa questão das fotos dos doces, deixei algo mais para frutas mesmo, para um café, para que ficasse um pouco mais sério,
já que em outros momentos ela continuaria trazendo imagens de doces e aquele lado mais infantil. E aí com isso a gente conseguiu alinhar a comunicação visual. Então perceba a diferença daqueles posts que tinham um lado mais infantis, mais inocentes, para esses que realmente comunicam a excelente profissional que ela é, mas também uma mulher que é autoridade naquilo que faz, que sabe o que está fazendo, que tem uma formação, que já gerou resultados. Perceba que não parece mais aquela menininha, aquela pessoa realmente inocente que não sabe o que está fazendo. Então fizemos todo esse alinhamento, fizemos também a atualização das fontes, das cores, para que ficasse mais sofisticado. Trabalhei algumas fotos que ela já tinha nas pastas, mas ela não utilizava, e isso acaba também reforçando a imagem dela. Melhorei também a questão dos conteúdos, trazendo tanto conteúdo que toca na dor, quanto conteúdo que toca no desejo. E aqui eu fui criando alguns modelos para ela estar aplicando depois e ficasse fácil realmente manter essa consistência visual. Aqui eu também trouxe páginas internas de carrossel, como que ela poderia estar utilizando para que ela não tivesse dificuldade nisso. E também trouxe modelos de stories, então ela com certeza ia ter uma dificuldade de adaptar esse visual do feed para os stories. Então eu já trouxe alguns modelos para ela para que ficasse mais fácil. Além dos stories, também trouxe aqui alguns modelos de capas para os reels, e isso ajuda muito a manter essa consistência visual no perfil, porque muitas das vezes ali na correria a gente acaba deixando sem capa mesmo, ou colocando algum trecho do vídeo, mas ela utilizando as capas ela consegue manter essa coerência visual. Trouxe também o estilo fotográfico, então trazer muito essa questão do treino, porque ela já treinava. Ela também faz uma alimentação saudável, então sugeri que ela trouxesse fotos do café da manhã dela e momentos dela trabalhando. É interessante também trazer esse bastidor para que o cliente confie mais no seu trabalho. Chegamos aqui na parte final do perfil, onde eu te mostro o antes e depois da consultoria, e você pode perceber qual que é a diferença de só ou fazer sozinha ou ter uma designer ali, do que investir em uma consultoria de marca. É muito diferente porque a gente trabalha um lado estratégico. A gente analisa detalhe por detalhe para entender o porquê que as pessoas não estão te vendo como autoridade e porquê que elas não querem pagar mais caro pelo teu serviço. Aqui também temos o antes e depois do feed, então você pode perceber como que antes ficava algo muito infantil, muito inocente, e depois da consultoria a gente já percebe esse ar mais profissional, mais autoridade, mas sem deixar de lado a essência dela. Também aqui temos antes e depois dos stories, então ficavam stories muito simples, onde não trabalhava exatamente as cores da marca dela, com muito excesso de textos. E aqui eu já trago uma opção colocando uma imagem que transmite mais autoridade, mas também trabalhando esses textos de formas mais objetiva, mais curta. De um modo geral, ficou dessa forma aqui o principal canal de aquisição dela, que ela consideraria muito facilmente estar adaptando essa identidade para todas as outras redes sociais. Então você realmente consegue perceber a diferença de ter uma profissional de branding aí na tua marca do que somente um designer ou até mesmo você fazendo sozinha. É o detalhe do detalhe que vai ou impactar negativamente no teu posicionamento, de modo que você não consegue aumentar o teu preço e nem ser vista como autoridade, ou o detalhe que impacta de forma positiva, onde realmente vai fazer com que o cliente ele enxergue mais valor em você e pague mais caro pelo teu produto ou pelo teu serviço. E para fechar, eu queria só mesmo mostrar quais que foram os resultados que a Mari teve após a consultoria de marca comigo, começando por esse daqui. Aqui foi logo após a gente ter feito a consultoria, e ela reforçou que eu consegui traduzir todo o valor do trabalho dela na vitrine do Instagram dela, na marca dela. E ela se sentiu realmente com a marca completamente transformada. Ela não imaginou que seria um processo tão completo e tão assertivo como esse. E aí também eu peguei um outro feedback dela depois de um tempo já aplicando esse alinhamento, para entender se ela tinha conseguido cobrar mais caro ou não. E ela disse, na época ela cobrava R$ 597 por um pacote de 6 consultas, e hoje ela cobra R$ 1.497. Isso pelo mesmo serviço. Ela não mudou o serviço que ela oferecia, não mudou a estrutura, ela só mesmo aumentou o preço. E ela passou a fazer isso recebendo no Pix e sem objeções. Além disso, ela também criou um pacote maior de 8 consultas de R$ 1.997 e que ela também consegue vender tanto no Pix quanto sem objeção. E para você também conseguir cobrar mais caro, você precisa seguir um caminho parecido, mas não exatamente esse, porque cada marca é uma marca. Para a Mari, essa estratégia fez muito sentido, ela realmente conseguiu cobrar mais caro,
mas para você talvez não faça sentido. Precisaria sentar com você e olhar detalhe por detalhe para entender o que é que está impactando o valor da tua marca, está fazendo com que você não seja vista como autoridade e que isso também não está te permitindo cobrar mais caro. É por isso que eu quero deixar aqui para você uma oportunidade de ter acesso ao meu olhar estratégico de forma individual e gratuita em um encontro de direção. Eu vou entender o que está impactando o valor da tua marca e te impedindo de cobrar mais caro. É só você clicar no link que eu deixo aqui na descrição, preencher o formulário e aguardar o meu contato. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui para eu saber e se inscreve no canal para que você não perca o próximo. Até mais!